Estamos de volta para o último bloco do programa. Nosso convidado é o corregedor da Justiça do Trabalho catarinense, desembargador Edson Mendes de Oliveira. Muito bem, desembargador Edson, talvez a modificação mais polêmica nesse projeto que nós estamos nos reportando há pouco seja o início da execução mesmo nos casos em que exista recurso pendente no TST, salvo aqueles casos excepcionais em que resulta em manifesto risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. Bom, considerando que o prazo médio de julgamento do TST em 2011 foi de 573 dias, o senhor considera essa proposta do projeto razoável? É uma das janelas que vão fazer com que o processo tenha um encurtamento na sua solução. Sim. Tá? Que este recurso para o TST é um recurso considerado extraordinário dentro da Justiça do Trabalho. Então aí, se aprovado essa sugestão aí do projeto, ela implicará em que, independentemente do que venha a decidir o TST, o processo vai até o final, né? E já se executa, independentemente do que venha a ser decidido posteriormente pelo Tribunal Superior. Certo. Vamos falar agora um pouco sobre metas processuais, as famosas metas, né? Alguns concordam com elas, outros acham que são exageradas, outros ficam no meio termo. Bom, de janeiro de 2010 até junho de 2012, o TRT de Santa Catarina reduziu o seu estoque de processos em execução de 89.500 para 64.500 processos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse desempenho do TRT catarinense. O nosso tribunal, comparando com outros, ele está numa condição considerada boa, né? E prova disso são esses números que são fruto de um trabalho efetivo, né, na diminuição dos processos que estão nessa fase de execução, que é a mais difícil, né? E isso já reflete também essas boas práticas que os juízes já vêm adotando no sentido de fazer com que o credor, o autor, o reclamante, obtenha efetivamente o resultado do processo, né? Então isso aí já é uma demonstração da aplicação desses princípios. Tá certo. Ao mesmo tempo em que se propõe metas anuais de desempenho, o CNJ também tem demonstrado preocupação com a saúde de magistrados e servidores do Judiciário, tanto que instituiu um grupo de trabalho para identificar os principais fatores de risco das atividades judiciais e como preveni-las, como tratá-las. São casos aí que a gente tem ouvido falar e observado e apontados: depressão, estresse, pressão alta, as famosas dores crônicas e osteomusculares. Eu pergunto, como conciliar as metas com a questão da saúde dos servidores e magistrados? Isso é um grande desafio, né? Isso é um grande desafio. Na medida em que se exige que haja uma intensificação dos trabalhos para encurtamento de pautas, para encurtamento dos prazos de decisão, isto evidentemente implica numa cobrança muito grande, num trabalho mais extenso por parte dos magistrados e, via de regra, vai implicar nesses problemas que você já citou aí de saúde, né? Aí até é bom lembrar que muitos são contra os 60 dias de férias do magistrado, dizendo que é um privilégio, mas diante da situação toda que nós vivemos, o magistrado vive sob pressão. Imagina se tirar agora um desses períodos de férias, aí muitos realmente terão mais problemas ainda. Eu acho que nós temos que manter esses períodos de férias, que muitas vezes o juiz até tira para colocar em dia o serviço, tá? Isso sem contar, inclusive, a questão também da própria remuneração, né? Que o processo inflacionário, aí, embora não esteja sendo indexada a economia, mas o fato que a inflação está presente no dia a dia do cidadão brasileiro e a reposição, né, da parte referente aos vencimentos é uma coisa que nem sempre acontece de uma maneira como todos desejaríamos que fosse. É verdade, é mais uma pressão que se faz, né? O juiz tem que ter, na verdade, essas garantias atendidas, né, para que ele tenha tranquilidade de prestar um trabalho à altura do que a sociedade lhe exige.
Muito bem, desembargador Edson, para nós encerrarmos a nossa entrevista, o senhor tem sido elogiado aí por juízes, ouvimos aí depoimentos de magistrados sobre a sua atuação durante as correições por adotar uma postura mais compreensiva do que necessariamente fiscalizatória em relação ao trabalho das unidades de primeira instância. Na prática, como é que o senhor conduz esse trabalho? Na verdade, nós não deixamos de fiscalizar, de apontar os erros, só que a maneira de abordar isso, né? Sim. Nós nos colocamos assim como alguém que vem a ajudar o magistrado, a secretaria, né? De forma a que eu tenho dito para eles que nós não jogamos em times diferentes, nós jogamos do mesmo time, né? Então, a corregedoria não é contra ninguém, ela vem apenas procurar fazer com que aquele trabalho, que talvez já seja bom, possa ainda melhorar mais. Então, é essa postura que nós temos levado, né? Sem deixar de, evidentemente, apontar aqueles casos em que precisam ser corrigidos. No jeito, propriamente, de colocar esse tipo de situação. Então, o jeito é que faz a diferença. É exatamente isso. Muito bem, desembargador Edson, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre processo eletrônico, efetividade da justiça e metas processuais. Nossa conversa foi com o desembargador Edson Mendes de Oliveira, corregedor da Justiça do Trabalho de Santa Catarina. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC, sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!